Todas as vezes que eu me comparo, eu perco minha identidade. Então, eu não posso me comparar com ninguém, porque você está vivendo uma fase, eu estou vivendo outra, mas se eu me comparar, eu perco minha identidade, eu me perco completamente. Ou seja, uma das grandes máximas que eu carrego na vida é a primeira lei de Newton, né? Os corpos tendem a permanecer em repouso ou em movimentos retilíneos Boa, boa. uniformes quando a resultante das forças que atuam sobre eles for zero. E como é que eu me atenho nisso? Por exemplo, se você estiver no mesmo sítio e, por exemplo, por livre e espontânea vontade, você não quiser, por exemplo, sair daquele sítio, ou ao menos que alguém veja de fora e crie alguma variação, te mostre alguma outra coisa, você vai permanecer lá. Bem-vindos ao Deep Moment Podcast. Aqui é o Abdel e junto com o Joaquim a gente vai lançar o primeiro episódio desse podcast. Estamos juntos aqui com dois convidados, o Eliezer e o Tiago. E o Eliezer é originário de Angola, ele é engenheiro mecânico, docente em Angola também, e ele está prosseguindo aqui no Brasil a pós-graduação na USP, Universidade de São Paulo. E o Tiago é um mestre em termos de liderança. Ele está há quase 15 anos na área, meio que sendo líder com todas as habilidades que ele tem hoje. Acho que ele vai conseguir proporcionar para vocês um conhecimento legal em termos de liderança, inteligência emocional. Vai ser bacana, vai ser bacana. E ele acabou também tendo uma pós-graduação na Exalc USP em processos gerenciais. E juntos aqui a gente vai tentar desenvolver um tema que é mais sobre Mentalidade. Será que o seu sucesso depende da sua geografia ou da sua mente? E com isso, esse primeiro episódio está lançado. Bem, apresentações à parte, né? E deixar o suspense aí de lado. Eu gostava aqui de começar com o Tiagão. E deixa aqui, antes de mais nada, confessar algo que o Tiagão me pediu, que é para fazer as perguntas é mais fácil para ele. Nosso combinado foi revelado. Aí acabei revelando o nosso combinado. Exato. Então, Tiagão, fala um pouquinho de você, das suas experiências, das suas vivências, em pouco minuto. Quem é o Tiago para o pessoal conhecer, o pessoal do lado de casa? Legal. Bom, o Thiago gosta muito de conversar com as pessoas, se conectar com as pessoas. Nós sabemos que hoje em dia não basta só você ter resultado, você tem que saber se relacionar com as pessoas, né? E isso é um indicador muito eficiente para aqueles que são gestores, né? Então, eu gosto de conversar, gosto de ir para academia mesmo sendo gordinho. Eu gosto de fazer uma esteira ali, uns 30 minutinhos. O cardio, tal, né? cardio, Isso aí. tal. Eu sou religioso, né? Eu gosto de coisas simples, mas eu procuro muito resultado. Eu gosto de buscar sempre resultado onde quer que eu esteja, né? E eu tenho uma frase assim que eu levo para minha vida que todas as vezes que eu me comparo, eu perco minha identidade. Então eu não posso me comparar com ninguém, porque você está vivendo uma fase, eu estou vivendo outra, mas se eu me comparar, eu perco minha identidade, eu me perco completamente. E aí o meu resultado cai bastante. Então assim, eu levo a minha vida em cima dessas pautas aí. De forma tranquila, né? De forma tranquila. Exatamente. E aí temos também o Elisiário. Ele veio de Angola e tá chique com essa roupa africana, né? Elisiário, fala um pouco de você, quem é o Elisiário, lá pro pessoal de casa, a câmera é esta, aquela do lado. Ok, Elisiário José Jiquila Lucala é o meu nome. Conforme foi mencionado, vim de Angola, estou aqui no Brasil há cerca de 1 ano e estou fazendo a pós-graduação na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP. E pronto, sou uma pessoa de simples trato, mas também sou uma pessoa que zanga. Eu prefiro dizer isso porque, pronto. Ô, Elisiário, explica lá o que é Kizanga, né? Porque aí o pessoal em casa já tá meio assim bagunçado. Kizanga, o que é isso, Kizanga? Zangar é uma gíria lá de Angola, né? Que significa também ficar chateado. Né? Fica chateado. Eu sou do tipo de pessoa que não forjo sentimentos,
fico triste, mas também fico feliz. E me priorizo em termos de, assim, expressão sentimental. Não tenho por que disfarçar aquilo que o meu íntimo detém. E pronto, procuro ser o mais original possível, né? Com as pessoas à minha volta. E não tenho muitos mistérios. Sou um tanto quanto gordinho, também faço algumas atividades para diversificar, para além daquilo que nos trouxe aqui, que é a formação acadêmica. Procuramos participar de alguns eventos, né, locais e não só, para ver se a pessoa não cai no tédio. Estou a conhecer o Brasil agora, a priori tive um choque de realidade, mas agora já estou mais bem adaptado e estamos a seguir. É só mandar bala, né? Conforme disse aqui no Brasil. Essa expressão também aprendi aqui e conforme vocês sabem, sou de Angola. Mas e aí, Tiagão? O nosso tema é pertinente hoje, não é? A questão, o sucesso, ele é geográfico ou é uma questão de mentalidade? Olha, na minha percepção, a gente pode bater um papo gigantesco com isso, né? Isso, em torno dessa Mas, questão. só em cima dessa questão. Mas eu acho que é muito crença. Eu acho que as crenças limitantes, elas estão aí, estão a todo vapor, né? Mas você define o seu progresso, você define o seu crescimento. Isso, na minha percepção, não tem nada a ver com área geográfica. Por exemplo, eu sou natural da Paraíba, João Pessoa. Estou morando aqui já faz mais de 15 anos. Em São Paulo, no Exatamente, caso. São Paulo, cultura diferente, mas Brasil, né? Muito mais tranquilo, né? Mas assim, eu acho que é mais uma questão de crença limitante. A gente se coloca numa situação que a gente mesmo se priva, se auto-sabota. Então, eu acho que não tem a ver com questão geográfica, mas sim com autossabotagem. E Elezário, compartilha da mesma visão ou achas que o teu CEP não influencia no teu sucesso? O CEP versus sucesso. Olha, na minha mais humilde opinião, até certo ponto eu vou concordar com o Tiagão, mas o sucesso acaba dependendo mais de nós mesmos, conforme frisou, mas a condição geográfica acaba também de alguma forma sendo determinante. Por quê? Porque a condição geográfica que, em algumas vezes, vai ditar o que é que tem e, em função disso, o quanto nós podemos ser. Porque, imagina, eu venho de uma realidade assim, ainda bem que o Tiago está aqui. Se não tivesse, eu iria falar, por exemplo, de províncias, né? Dentro da própria Angola. Mas eu vou falar de Angola comparativamente do Brasil. São realidades completamente diferentes, tá vendo? Por quê? Porque, do ponto de vista de crescimento, desenvolvimento, né, o Brasil acaba ganhando da Angola. E há muitos fatores envolventes, né? A própria questão, né? O Brasil também foi colonizado, mas nós tivemos independência um pouquinho mais tarde, e a posterior a isso nós tivemos um conflito armado por mais de 27 anos, né? 27 anos de conflito armado. Isso acabou de alguma forma nos colocando na situação em que a gente nos encontra. E, de forma geral, digo que esse desenvolvimento, esses meios, esses acessos, de alguma forma, acabam influenciando também naquilo que é o crescimento, quer seja de como o país, de como indivíduos, né, acaba sempre influenciando. Mas uma opinião agora muito particular, e conforme eu disse no princípio, nós somos anfitriões das nossas próprias vidas, né? Por essa questão meio que nós também vamos ter que nos retrair, porque já estamos mesmo, conforme diz, né? Já estamos no chão, e que a gente não vai procurar meios para vencer isso. Mas é muito, mas muito também bem colocado, levar a caso que que a condição geográfica pode de alguma forma interferir naquilo que é mesmo o próprio crescimento e o desenvolvimento, que seja principalmente pessoal. Então, nesse caso, ela interfere, não é isso, Abidão? Mas não determina. Essa foi exatamente a tua percepção? Quer fazer uma questão aí?
E por cima dessa deixa do Eleazar. Mas podemos Yes, debater, sim. Você ressaltou uma coisa muito importante que é, Uhum. no caso, você morou num país que foi colonizado. Certo. Então, vamos tentar talvez concordar aqui Uhum. que a sua base, as cartas com as quais você sai na vida, Uhum. vão de alguma forma te favorecer ou te desfavorecer. Isso. Mas você ter sucesso ou não vai depender de você. Não sei, o que você falou é isso que eu entendi. Ok. Mas será que Uhum. isso nos fundamentos, será que tem sentido? Não tem uma influência de alguma forma que acaba afetando também o sucesso? É, é mesmo para mim, mas é o seguinte, Abel. De forma geral, né, e conforme eu mencionei, a condição geográfica tem é um fator implicante nessa questão, mas não é determinante. Né? Ok. Aí já Sim. conseguimos estar de acordo. É implicante, mas não é determinante. Tá, né? Porque, imagina, e eu vou voltar aqui a falar dos acessos. Né? Por exemplo, para nós é um pouquinho mais difícil. Nós temos, conforme dizem, temos que ralar mais. Né? Porque muita coisa nós não vamos ter mesmo acesso no meio, em determinados meios. Nós devemos sair, né? E procurar. Por exemplo, eu estou aqui e em parte é exemplo disso, tá vendo? Eu estou aqui por razões de diversas ordens, profissionais, pessoais e por aí fora. Por quê? Porque lá onde eu venho não tem tais condições, tá vendo? E por isso acho que seria a resposta mais ideal. Eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de vencer, mas o meio onde outrora eu estava não tem condições que poderiam me ajudar a atingir esses objetivos. Daí é que a condição geográfica acaba sendo sim determinante. Mas Então, não é fundamental, porque eu posso dizer que existe, por exemplo, outras pessoas que também têm vontade, mas estão no mesmo sítio. E aí é complicado. será que você está no ponto seguinte ao qual uma pessoa, para sair do meio geográfico onde está, tem que ter uma certa vontade, um certo fogo, Isso. que o leva a sair de lá e procurar uma oportunidade melhor. Será que é isso mesmo? Epá, eu oriento a minha, ou seja, uma das grandes máximas que eu carrego na vida é a primeira lei de Newton, né? Os corpos tendem a permanecer em repouso ou em movimentos retilíneos uniformes quando a resultante das forças que atuam sobre eles for zero. E como é que eu me atenho nisso? Por exemplo, se você estiver no mesmo sítio e, por exemplo, por livre e espontânea vontade, você não quiser, por exemplo, sair daquele sítio, ou ao menos que alguém veja de fora e crie alguma variação, te mostre alguma outra coisa, você vai permanecer lá. Tá vendo? Então, Vai permanecer lá. Então, é daí que eu falo que a vontade, né? A vontade é algo mais intrínseco, é inerente à pessoa. Então, deve existir também. Tá vendo? Mais do que a vontade, às vezes devemos ter incitações externas de pessoas à nossa vida que percebem que nós estamos numa condição e que precisamos fazer alguma coisa para sair daquela condição. Só assim é que a gente pode, né, na minha forma de ver, só assim é que a gente pode, né, gerar alguma forma de mudança e mudanças que nos levariam ao sucesso. então, Tiagão, nesse caso, como ser disruptivo enquanto todo mundo pensa igual? Eu penso que assim, eu concordo com o que ele está falando, em partes, com relação assim, realmente as condições que o seu ambiente, ele vai te puxar, né? Porque o ambiente, ele te puxa, né? Se você anda com pessoas que buscam o crescimento, você vai querer crescer. Agora, o que acontece é que a gente segue uma manada. O padrão é fazer sempre as mesmas coisas. Exato. Aquele que foge do padrão, ele é visto. É visto como rebelde, né? É isso. Ovelha negra. A ovelha negra. Eu penso que a questão geográfica, por mais difícil que ela seja, ela pode servir de trampolim para você chegar mais rápido. Porque a energia física, intelectual que você gasta para sair de lá, vai te trazer certas qualificações que nenhuma área pode trazer. Que é a experiência, que é a vontade de vencer.
Tipo assim, não é que você vai vencer, não, eu tenho que vencer. Há uma diferença disso, né? E Então, o Tiagão falou uma coisa que, por acaso, à medida que eu fui, né, refletindo o tema, é algo muito particular, na minha acontece comigo. Com quem você anda? Tá vendo? E as pessoas com quem nós andamos geralmente estão no meio onde a gente está. Tá vendo? E o meio pode não ser só interpretado como meio físico. Tá vendo? E são elementos que são muito cruciais naquilo que é o nosso desenvolvimento. Com quem nós andamos. Tá vendo? Eu tenho dito que as 5 pessoas imediatas a ti determinam quem você é. Determina a tua média, né? Isso Com certeza. é isso que se diz. Mas, por exemplo, como justificar que alguém, vamos dar aqui um exemplo, vamos supor que alguém que está lá no meio da Amazônia, né? E alguém, por exemplo, de Angola que está lá no Cunene, Lundimbalo, e zonas assim mais recônditas mesmo, que até o pessoal usa aqui o nome Lundimbalo, não sei se pronunciei correto. de Angola, E o pessoal lá do Cunene me perdoa, mas se eu pronunciei de forma errada. Mas aqueles que estão nas zonas mais distantes, não é? Como se justifica que as pessoas que saem dessas zonas e conseguem sair, ainda que o ambiente puxa contra, mas as pessoas conseguem sair, singrar e vencer na vida? O que é que se deve a esse sucesso? Essa motivação, ela pode ser também interna ou a motivação tem que ser necessariamente externa? Será que o ser humano tem a capacidade de, por si só, se automotivar? Ou apenas precisa de um estímulo interno? Queria a vossa reflexão a respeito disso. Na minha forma de ver, existe algo que nós chamamos de ciclo vicioso. E muitas das vezes, quando nós estamos num ciclo que é vicioso, que podemos entender como sendo uma região em que, por exemplo, de tempo em tempo as coisas vão se repetindo, tá vendo? As pessoas estão, por exemplo, numa determinada comunidade, ou as formas de vida são exatamente as mesmas, e em alguns casos, né, procuram até nem fazer o mínimo esforço para reverter aquilo. Então vai aí a solução é aparecer alguém e diz que pronto, alguma coisa tem que ser mudada, tá vendo? Alguma coisa tem que ser mudada, porque quando você já está num ciclo vicioso, você dificilmente vai entender que você precisa sair, tá vendo? Como se alguém tivesse doente, né? Diz que quando você não reconhece que você está com a enfermidade, a tua cura acaba sendo mais Demorada. flutuosa. É difícil, cansativa não é bem a expressão, mas dificilmente você primeiro tem que crer que precisas, e essa crença vai sempre, nesses casos, quando você está num ciclo que é desse, conforme foi mencionado, alguém tem que te chamar a atenção, porque senão é bem difícil. Tá vendo? E um outro grande perigo que agora poderia ser puxado para a mesma reflexão sobre essa questão é a zona de conforto. Se você está numa condição que não é boa, e você acha que ainda boa, né? Mas o bom também é relativo. Mas não é boa no sentido de você achar que não, aí estás bem, mas o mundo fora ver que aquilo precisa ser melhorado. E você entender que deves ainda estar lá, também é bem difícil, né? Te tirar dessa condição. Porque muitas das vezes qualquer tentativa poderia ser um atentado. E eu já vi particularmente inimizades a surgirem porque alguém olhou para o amigo, né, e viu que não, poxa, esse indivíduo aqui está numa situação que deve ser advertido, mas ainda assim foi mal interpretado e aconteceu e as pessoas viraram-se as costas. E aí, Abidel, nós estávamos a conversar a respeito disso quando falávamos sobre a questão de crenças limitantes de sucesso. E eu sei que você tem uma questão para fazer, você me falou relativamente a isso, quanto à maior mentira que a gente já ouviu sobre o sucesso. Então, Uma das crenças limitantes sobre o sucesso que foi divulgado imensamente esses últimos anos é que para ter sucesso você precisa ter inerente a si mesmo uma certa habilidade, porque ter um certo talento, nascer no meio certo
e ter as oportunidades certas. Só que, no que você acabou de falar, meio que a gente precisa, e às vezes temos que se mudar, trocar o nosso padrão mental para sair do lugar. E você acabou enfatizando também que, às vezes, essa consciência de mudar o nosso padrão mental, o nosso nível de consciência próprio não alcança aquilo. Certo. E precisa de uma outra pessoa para nos acordar. Certo. É o seguinte, a gente ressaltou várias vezes, o Tiagão começou a fala, falando de Ó, me deu a câmera ali, ó. falando de crenças limitantes. E já que essa expressão está voltando bastante, vamos ressaltar e tentar pontuar as maiores crenças limitantes que a gente tem. O Tiagão falou que tem algumas crenças que levam para autossabotagem. Sim. Isso. E a gente sabe que a autossabotagem é inimigo do sucesso. Se É o oposto, autossabotar. né? Isso. É literalmente o oposto. Tem uma coisa interessante nessa pauta, né? A sua pergunta foi muito interessante. Isso é uma coisa muito intrínseca à pessoa. Certo. Ela, é lógico, a vontade, ela tem que querer. Mas vamos na prática. Então, como que a pessoa pode sair dessa situação? A gente falou um pouco a respeito sobre... nós somos a média das 5 pessoas que estamos juntos, né? Por exemplo, hoje no meu Instagram, quem que eu sigo? Exato. Por exemplo, se você for olhar no meu Instagram, eu só sigo empresários, pessoas que Me de identifica sucesso, de alguma forma, né? de alta performance. Trazer insights. Pessoas que porque eu quero entender a mentalidade deles. Porque o que eles fizeram deixou rastro. Deixou rastro. É nesse rastro que a gente precisa se qualificar. Então, por exemplo, se eu nasci em um local que não tem tantas oportunidades, eu preciso me dedicar a ler livros. Um livro bom, por exemplo, para quebrar o tabu, é o de Tony Robbins, Poder Sem Limites. Isso. É que ele fala, tem um livro um pouquinho grossinho assim, que ele quebra essa questão, né, sua dessas crenças limitantes que você coloca, que já vem assim do pai, mãe passa É para uma você. programação, né? Exatamente. E, Você precisa quebrar e esse ciclo. pegando esse gancho, Tiago, qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre o sucesso? A maior mentira. Aí quando você cria uma coisa, você olha assim, pai, mãe, tio, quero aquilo, diz, não, isso não é pro teu bico, isso é pra gente grande. E isso vai, de uma forma, te construindo a mentalidade de que você não pode ter sucesso. Não é? Então, qual foi a maior mentira até agora que você já ouviu relativamente ao sucesso? Por exemplo, uma das crenças limitantes que eu quebrei foi a questão de faculdade. Na minha família, se for olhar, eu sou o primeiro da minha linha a fazer faculdade. E eu não fiz uma faculdade, eu escolhi a faculdade. Eu quero entrar no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Eu quero fazer lá, uma decisão minha. Tiagão, você acha que a faculdade era importante para você subir? Exatamente. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Então, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso sair dessa zona de mesmismo, né? E para mim fazer isso, eu preciso ir para a área acadêmica. Eu gosto muito de ler. Eu sou fascinado por leitura. Eu gosto de ler. Isso se conecta porque assim, o livro o segredo já tá lá. E a você mente de alguém compra, em você forma compra de folha. por 20, 30 reais, 50 reais, tá lá. Mas, a fórmula. e hoje com o chat GPT da vida, onde ninguém mais quer ler e tá Esse tudo é um grande pronto, perigo. né? Isso daí é uma outra conversa. Então, tem pesquisas que em 2027 o raciocínio crítico das pessoas vão estar declinado completamente. Essa questão lógica que estamos falando aqui, ele perguntando bastante. Isso tem universidade dos Estados Unidos que fala sobre isso já. Então é muito perigoso. Mas eu acho que você precisa... Mas retomando o nosso assunto, Eliazar, qual foi o ponto de virada para a tua vida, não é, para você entender que eu preciso me destacar dos demais aqui onde eu estou, porque senão eu estou com a vida perdida? O que lhe fez ter esse estalo? Antes de mais, eu gostaria só de fazer um outro comentário relativamente aos temas em abordagem. Para mim, né, é uma opinião muito pessoal e acredito que muitos até vão compartilhar, sobre sucesso, é um daqueles temas que me arrisco em dizer que não existem fórmulas prontas. Não existem fórmulas prontas, mas tem indicativos de coisas que você pode fazer e
também não podes fazer para que você atinja Esse ideal. esse sucesso que é aqui. E deixa-me só lhe cortar, Eleazar, ainda bem que tocou nisso de fórmulas, porque nós vemos a vídeo na internet, pessoas que dizem assim, para ter sucesso, tem que banhar, tem que entrar na banheira de gelo. Tem que seguir tal checklist, tem que seguir tal Isso. fórmula. Você aí tem 5 fórmulas para poder atingir o sucesso. Como é que você define isso para ti? O que é sucesso? O sucesso é linear e o que é sucesso? São as questões. É conforme no eu caso disse. final. Não, Só não, para tentar resumir por causa do tempo. não é linear, Uhum. também diria que não é exponencial, Uhum. mas eu consideraria o sucesso, né? Eu tenho estado a dizer, na minha perspectiva, o sucesso é o quê? Para você atingir o sucesso, você é que nem aquilo que nós chamamos de sorte, né? Que não existe também. Ou seja, o sucesso existe, mas para o atingir não existem fórmulas próprias, né? Mas existem indicadores que poderiam nos levar ou nos desviar desse mesmo algo a atingir. E uma boa preparação já é um bom indicador, tá bem? Porque é o seguinte, né? Nós estamos numa sociedade e principalmente nós que viemos, né, de realidades que são muito aquém daquilo que nós estamos a vivenciar aqui. Nós somos muito convidados, ou seja, nós estarmos aqui já careceu que já nos destacamos dentre lá. Exato, Tá a bem? maioria. E esse destacamento não foi algo pelo mero acaso, tá bem? Em função daquilo que você quer, e conforme o Tiago dizia, eu vou me orientar, né? Eu vou procurar pessoas, eu vou seguir pessoas que falam daquilo, abordam daquilo, e eu particularmente, eu gosto da academia, eu gosto de estudar, tá bem? Então, se gosto de estudar, então esse aqui é o meu ponto. Exato. Eu Então, vou- no eu caso, vou o me sucesso envolver- é, eu para vou me ti, para envolver- resumir, eu vou me envolver- sucesso é Desculpa. fazeres ou conseguires aquilo que você se propôs fazer, certo? Não é bem assim, mas Estamos com pouco tempo, então. concluir o raciocínio. Mas é mais ou menos nessa perspectiva. Então, não existem fórmulas próprias para o sucesso, mas existem indicadores que poderiam nos levar ou não desviar, porque o sucesso pode ser de diferentes ordens, né? De diferentes naturezas. Por exemplo, na vida acadêmica tem sucesso, desportiva tem sucesso, cultural, um monte de elementos. Então, juntar ou todo na mesma panela vai entrar em conflito. Então, em cada área, em cada segmento, é possível atingir desde que você, né, primeiro faça a sua parte e depois esperar que a oportunidade apareça também. Então, E os vamos resultados- supor, por exemplo, você fala, tem que se definir metas, tem que se definir as coisas que a gente realmente quer. Uhum. A gente está numa geração com informação, a gente está banhando num mar de informação. Uhum. Meio que o É jovem de muita hoje em dia, informação. Sim. isso, no TikTok, no Instagram, Uhum. como que a pessoa sabe realmente quem ela é, se ela sempre se define com o que ela vê? Como é que a pessoa sabe o que é se ela sempre se define com o que vê? Sim. 1 minuto para responder. Temos aqui temos que fazer a gestão do tempo, temos menos de 5 minutos para terminar. Pronto. É o seguinte, essa questão é um pouco ligada à formação da personalidade, que é muito inerente ao meio, né? Nós somos um pouco, voltamos àquela questão dos 5 à nossa volta, tá? Certo. Então, epá, não consigo encontrar uma resposta assim para isso, porque nós nos alimentamos com um monte de conteúdo e, sinceramente falando, a internet, por acaso, tem trago um monte de coisas Com certeza. e que nós devemos ter cuidado em selecionar aquilo que nós vamos consumir, porque acaba, de alguma forma, influenciar naquilo que são as nossas formas de vida, a nossa forma de pensar, tá vendo? Na nossa forma de ser e agir. E nos colocar no mundo. Isso, principalmente na forma como nós vamos nos posicionar no mundo. Exato. E Quer um milagre? Seja um milagre. Então, para terminar, Literalmente. temos exatamente 1 minuto para terminar. Tiago, pergunta final. Para ti, defina sucesso. O que é sucesso para ti? Realização dos meus desejos.
Exatamente. Dos, Se- dos desejos dele. Exatamente, dos seus desejos. E a última pergunta que vamos fazer sempre ao terminar o programa: se o Tiago hoje deixasse de existir, o que é que não poderia deixar de falar antes que saísse dessa terra? O segredo é simples. Ponha confiança no Senhor, faça o seu melhor e deixe o resto com Ele. E o que é que você deixava para a geração futura, Eliezer, se tivesse que sair desse mundo hoje? Ah, você está procrastinando minha morte? Ok. Não, se por sim. algum acaso você tivesse que nos deixar, É, o que é que gostaria que o pessoal do lado de casa ficasse e gravasse em mente? acho que o que tem de mais bonito na humanidade é a autenticidade, né? Sermos mesmos humanos, porque é uma condição que nós, à medida que o tempo vai passando, nós temos estado a perder isso. Então, precisamos voltar à humanidade, tá vendo? E a humanidade é extensiva ao amor, ao carinho, ao companheirismo, à amizade, muitas outras coisas que a Bíblia evidencia, a Bíblia Sagrada e muitas outras religiões também aclamam. Então, meus companheiros, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Tiago Silva e Eliezer Lucala aqui conosco. Eu sou Joaquim Bernardo, esse é o meu host. Abel, e se vocês quiserem mais episódios desse podcast, é só se inscreverem. E, pessoalmente, eu pediria para vocês dizerem nos comentários o que vocês acham do sucesso. Qual a definição pessoal de vocês sobre o sucesso? E, principalmente, uma opinião sobre o nosso tema. Será que o sucesso depende do seu meio geográfico ou da sua mente? E nisso a gente para por aqui e até logo. Então, Deep Moment, um momento de reflexão pode mudar tudo na sua vida. Não se esqueça, siga, compartilha para muito mais informações. Estamos juntos. Obrigado. Forte abraço.